Bem-vindos ao novo episódio do podcast The Think Tank do Banco Carregosa. Hoje vamos analisar uma história quase inacreditável. A inversão total da trajetória fiscal dos Estados Unidos. Olá. Sim, é uma história impressionante. Porque em 2001 a conversa era sobre como gerir excedentes tão grandes que se pensava, que a dívida pública ia desaparecer. Exatamente. E hoje essa mesma dívida está acima dos 38 bilhões de dólares. A nossa análise de hoje é precisamente essa. Como é que isto aconteceu em pouco mais de 2 décadas? É uma mudança de paradigma. Na altura, Alan Greenspan, que liderava a Reserva Federal, chegou a mostrar-se preocupado com o risco de uma dívida zero. Uma dívida zero. Hoje parece ficção científica. O que é que havia de tão diferente nessa altura para isto ser sequer uma possibilidade? Bem, foi uma espécie de tempestade perfeita. Tivemos 2 fatores em simultâneo. Que foram? Por um lado, receitas fiscais absolutamente extraordinárias, fruto da bolha tecnológica do final dos anos 90, e por outro, uma disciplina orçamental muito, muito rigorosa. A da administração Clinton, certo? A chamada Rubinomics. Precisamente. A doutrina era simples, quer dizer, a ideia base era que a credibilidade fiscal... O governo mostrar que tinha as contas em ordem. Exato. Isso levaria a taxas de juros mais baixas, o que por sua vez estimulava o investimento privado. E funcionou. Os números mostram isso, não é? Sem dúvida. A dívida, em percentagem do PIB, caiu de mais de 62% em 1996 para menos de 55% em 2001. Havia um consenso à volta disto. Mas esse consenso? Desfez-se. E muito depressa. O rebentar da bolha, a recessão, os ataques de 11 de setembro... Mudaram tudo. E o que seguiu foram 3 decisões estruturais que inverteram completamente a trajetória fiscal. E o ponto-chave aqui, suponho, é que foram todas financiadas com nova dívida. Lá está. Criaram um déficit estrutural que dura até hoje. Primeiro, os cortes de impostos de 2001 e 2003, da administração Bush. Certo. Segundo, as guerras no Afeganistão e no Iraque, um custo estimado de 8 bilhões de dólares, financiado quase todo por fora. E a terceira? A expansão do Medicare, em 2003, criou-se um novo benefício para medicamentos, um encargo enorme, mas sem uma fonte de receita para o pagar. Portanto, a meio dos anos 2000, o cenário já estava montado para déficits contínuos e depois veio a crise financeira de 2008. Que consolidou esta nova norma e introduziu um ator que se tornou central, a Reserva Federal. Para além dos resgates, a Fed iniciou o chamado Quantitative Easing, o QE. Um termo que ouvimos muito. O que é que isso significa na prática? Na prática, o Banco Central começou a criar dinheiro para comprar dívida do seu próprio governo em larga escala. E o efeito disso foi? Foi suprimir artificialmente os custos de financiamento. E aqui está o ponto crucial. Isto quebrou uma regra antiga. Que era? O mercado de obrigações sempre funcionou como um travão. Se um governo gastasse demasiado, os juros subiam, o que forçava a ter disciplina. O QE, na prática, cortou o cabo desse travão. E a pandemia, imagino, foi só o acelerador final. O acelerador final. Com 4,6 bilhões de dólares em estímulos, os déficits gigantescos tornaram-se a resposta padrão para qualquer crise. Normalizou-se. O que nos traz a hoje. A inflação voltou, os juros subiram e, de repente, o custo desta dívida é um problema real. É um fardo imenso. Os juros pagos sobre a dívida já ultrapassam todo o orçamento da defesa dos Estados Unidos. E os riscos para o futuro? São claros, menor crescimento, pressão sobre o dólar e, talvez o mais grave, muito menos capacidade para responder a uma nova crise. Então, com o fim deste era do dinheiro gratuito, a forma de investir também tem de mudar, certo? Como é que isto se reflete numa estratégia de investimento? O foco tem de se virar para a qualidade, para o equilíbrio. Numa era em que o capital tem um custo, as empresas com bons fundamentos, com modelos de negócio sólidos e com disciplina financeira, essas ganham um valor imenso. Portanto, menos foco em ganhos rápidos e mais foco na construção paciente de retornos, em combinar fontes de rendimento estáveis, em diversificar. A consistência, hoje, vale muito mais do que o entusiasmo do momento. É impressionante. Passámos de um país preocupado em não ter dívida para um em que só os juros dessa dívida são maiores que o orçamento militar. O paradigma mudou 180 graus, da contenção para o expansionismo, e as ferramentas, como o QE, mudaram a própria natureza da economia. O que nos deixa com uma última reflexão. Se a disciplina de mercado que travava a dívida foi neutralizada, o que é que a vai substituir na próxima grande crise? Algum travão de emergência?
Os conteúdos Think Tank Carregosa têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não constituem qualquer recomendação, oferta ou solicitação de investimento, nem substitui o aconselhamento profissional. Os episódios são integralmente criados a partir dos artigos dos especialistas do Banco Carregosa, com a voz do podcast gerada por inteligência artificial para garantir clareza e consistência em cada áudio.